Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, com muita alegria que nós abrimos uma aula para a explicação sobre o líder Samuel, do nosso tópico de número 4. Samuel, o divisor de águas. Nesta aula, nós vamos fazer uma ligação com a primeira aula que já postamos a respeito da árvore genealógica de Samuel. Samuel, ele era sacerdote. De onde vinha esse sacerdócio de Samuel? Nós só podemos entender quando nós estudamos a origem na sua genealogia, quem eram seus pais, de onde saíram. Este é o nosso assunto que iremos tratar nesta aula. Queridos, conforme a gente está estudando esta lição, falando sobre primeiro e segundo livro de Samuel, vale lembrar que Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e os Merares. Vamos fazer aqui? Na árvore genealógica, nós temos o seguinte. Levi, fazendo aqui. Os 3 filhos. Gerson, certo? Os Coates, ou Coatitas, filhos de Coate, e os Meraritas, filhos de Merari. Ok? Então, nós vamos chegar exatamente onde nós queremos. Então, o clã da família de Levi, vindo por seus filhos, que nós vamos tratar isto lá em 1 Crônica, capítulo 6, versículo 16, versículo 33 ao 38, versículo 22, versículo 23, versículo 25, 26 e 27. Aonde o que nos interessa nesse assunto é a família de Coate. Porque da família de Coate nós temos os filhos de Coate. Esses filhos de Coate saem aqui nessa árvore genealógica 4 filhos. Quem são eles? Vamos lá? Arão, pai de Moisés, né? Pai de Miriam, pai exatamente de Arão. Depois nós temos o Uziel, que não vai interessar nesta aula. O Hebron, também nós não interessamos nesta aula. E o que vai interessar é este aqui, o Izar. Este aqui que vai interessar. Esse também me interessa nesta aula, para nós chegar lá em Samuel. Então, dentro desta árvore genealógica, nós temos Levi, Coate, que tem 4 filhos. O que vai me interessar é este e este, para chegar aonde nós queremos. Onde é que nós estamos chegando? Vejamos. Arão, ele tem exatamente, quantos filhos? 3. Moisés, Arão e Miriam, ok? Já chegamos aqui em Arão. Levi, Coate, Arão e Arão. Então, de Arão, nós temos 4 filhos. Arão é o cabeça. Aí nós temos de Arão quem? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ok? Então, o que nós chegamos é exatamente na família que Deus autorizou para ser o quê? Essa família aqui foi autorizada para ser sacerdote. O
o que nós temos aqui? É que é de Arão e os seus filhos que está o sacerdócio nacional, certo? Isto é, arônico. O sacerdócio só sai por Arão e seus filhos. É isso que a gente vai chegar lá exatamente em Samuel, o sacerdócio de Samuel. O que nós estamos tratando é exatamente o quê? É que nós chegamos em Arão, nós chegamos no sacerdócio chamado de Levítico, porque ele está na cabeça lá, porque é da família de Levi, mas nem todo levita é sacerdote. Mas de Arão e seus filhos, todos sacerdotes são levitas. São da tribo de Levi. Ok? Beleza? Então nós chegamos exatamente aonde nós queremos. Aqui, nos sacerdotes segundo a ordem levítica. Agora vamos para lá? Aqui nós temos, Levi, Coate e Izar. De Izar sai o Coré, ou Corá, depende da tradução. Só muda o E para o A. Aí nós temos, Joel. Tem outros aqui que a gente não vai falar, porque é da mesma família, porque senão vai ficar muito longa. Mas vamos chegar aqui, em quem? Em Jeorão. Quem era o Jeorão? Ele era pai de quem? O texto diz, Eucana. Quem era esse Eucana? Era o pai de Samuel. Presta atenção. Samuel. Então eu cheguei aonde eu quero. Eucana, pai de Samuel. Este que nós estamos estudando. Primeiro e segundo livro de Samuel. Então nós chegamos exatamente na árvore genealógica de Samuel. Então, corrigindo o erro da aula passada, Samuel, ele é da tribo de Levi, mas não era sacerdote levítico. Então, sacerdócio de Samuel não era este aqui, de Arão. Porque o Samuel, ele não vem de Arão e seus filhos. Samuel vem de Eucana, de Jeorão, Corá, Izar, Coate e Levi. Então, ele habitava nos termos de Efraim, beleza, com certeza. Muito obrigado pelos comentários. Nós estamos fazendo essa correção a respeito de Samuel. Então, ele era, na sua árvore genealógica de seus pais, vindo da tribo de Levi, conforme eu disse que todo levita que saía daqui não era sacerdote. Só saía o sacerdócio, da onde? De Arão e seus filhos, porque Moisés que instituiu Arão. Do outro lado, o Samuel era sacerdote. Agora, de onde era esse sacerdócio? Vamos estudar? Vamos lá. O sacerdócio de Samuel era um sacerdócio que Deus havia entregado. Por quê? Porque o sacerdote vigente na época de Samuel era o Eli. E todos os seus filhos estavam... vamos fazer aqui? Nós temos o Eli, o sacerdote vigente da época de Samuel. Certo? Que era da ordem levítica. E nós temos o Samuel, que era sacerdote. Não de Arão, não da ordem levítica, mas o texto diz que ele era sacerdote. De onde vinha esse sacerdócio? Lendo Números, capítulo 6, versículo 2, nós temos o quê? Fala a respeito do Nazireu. Então, o Nazireu
Deus usava tanto homem ou mulher, para quê? Para a obra de Deus, porque ele se consagrava e ele era levantado por Deus em uma obra emergencial quando esse sacerdócio aqui falhava. No caso aqui, Eli e seus filhos. Eles falharam aqui. Eli falhou, seus filhos falharam. O que nós temos é o seguinte: Deus levantou Samuel como nazireu, e o sacerdócio dele, de Samuel, era o mesmo do sacerdócio que tinha Moisés. Qual era? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Samuel estava exatamente no seu nazireado, mas estava de pé de igualdade com o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que vem desde Adão e chegando a Moisés. Por isso que, quando houver uma falha no sistema levítico, Deus levanta um nazireu. No tempo de Jesus, Anás e Caifás, que eram o sumo sacerdote, eles estavam caídos. Então, emergencialmente, Deus levantou quem? João Batista, para ser um nazireu, para levar o povo ao arrependimento. Ele não precisava ir ao templo, ir até a bacia, onde tinha as águas. Mas as águas de João Batista eram o Jordão, o rio Jordão. Então, Deus levantou de uma forma emergencial João Batista, porque o sacerdócio atual, vigente, estava caído. O que nós observamos é exatamente o quê? Que o sacerdócio arônico, ele era exclusivo. Era só de homens. O sacerdócio que estava no Nazireu, nesse caso aqui, o Samuel, o texto é bem claro. Poderia ser homem ou mulher. Deus poderia levantar aqui, nesse nazireado. Não era exclusivo só de homens. Poderia ser homem ou mulher. O que nós observamos é o seguinte, que, de acordo com a ocasião em que vivia Israel, na sua decadência espiritual, o sacerdócio levítico, ele era substituído exatamente nestas ocasiões de falha, como aconteceu aqui com Eli e com seus filhos, que eles fracassaram. Então Deus levantou exatamente quem? Samuel, com autoridade na casa de Deus, no povo de Israel. Amém? Então, Deus sempre levantará homens e mulheres quando o ministério local estiver em falha. Deus, ele capacita homens desde o nascimento, consagra, e assim ele vem fazer a obra dentro da casa de Deus. Como aconteceu nos dias de Samuel, aonde Eli e os seus filhos, que Eli era o sacerdote principal, o sumo sacerdote principal, que falhou. Por isso que o Samuel, ele ia em Gilgal fazer o sacrifício. Ele não dependia do lugar chamado Siló, aonde era sacrificado no tabernáculo. Então, os levitas sacrificavam no tabernáculo. Era o lugar aonde eles sacrificavam. Mas Samuel, ele poderia sacrificar fora do tabernáculo. Por quê? Porque ele não era sacerdote levítico. Ele não vem de Arão, dos filhos de Arão.
Ele vem de quem? Ele vem exatamente de Georão, Izar, Coate e Levi. Glória a Deus. Deus abençoe a você, sua família, que esse complemento sirva para tirar algumas dúvidas que estão no nosso meio. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, nossa segunda aula, se Deus quiser. Amanhã nós teremos um novo vídeo, se Deus quiser, trazendo um novo assunto sobre curiosidade no livro de Samuel. Nós já temos a aula extra pronta para enviar para o seu zap. Nosso zap é 85 91 28 12 60. Então, você faz uma doação de qualquer valor, vai receber todas as 13 aulas do trimestre, deste último trimestre de 2019, onde nós estudaremos as 3 lições. Está imperdível a aula extra. Nós estamos falando sobre as 3 unções que Deus tentativas de Deus na vida de Saul. Deus abençoe, fica na paz e até o nosso próximo vídeo. Amém?